Olha, segue a emergência Yanomami no Brasil. Infelizmente, mortes de Yanomami em 2023 superam 2022 e o governo anuncia hospital exclusivo para indígenas. Então, sim, eu já vou explicar, mas o fato é que o número de mortes de Yanomamis, infelizmente, no ano passado, primeiro ano do governo Lula, superou o último ano do governo Bolsonaro. Após o Ministério da Saúde registrar 363 mortes de indígenas Yanomamis em 2023, número superior, são 20 óbitos a mais do que no último ano do governo Bolsonaro, a gestão Lula anunciou a construção do primeiro hospital indígena em Boa Vista, Roraima. As obras devem começar ainda este ano, segundo o governo, mas ainda não há previsão do início. De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o número de óbitos por desnutrição e malária e notificações da doença na região nos últimos anos pode ser ainda maior devido à subnotificação, causada pela ausência do Estado e profissionais de saúde pela desativação dos polos base. 7 unidades foram encontradas desativadas pelo governo em 2023. Entendemos que em um ano não foi suficiente para a gente resolver todas as situações instaladas ali, com a presença de quase 30 mil garimpeiros convivendo diretamente no território, aliciando e violentando os indígenas e impedindo que as equipes de saúde chegassem. O governo Lula reconhece falhas na saúde indígena em plano enviado ao STF. Por ordem do STF, o governo Lula apresentou um plano de ação para a redução da mortalidade nas terras indígenas, em que lista o que chama de fragilidades e ameaças internas enfrentadas pela gestão. São 123 páginas em que a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde cita uma série de falhas no sistema. O documento joga luz sobre as possíveis razões da continuidade de morte de Yanomamis, mesmo após um ano de operações de emergência na região. Falta de pessoal qualificado, corte de verbas, equipamentos obsoletos ou insuficientes, alta rotatividade de gestores e de projetos e dificuldades logísticas são alguns dos problemas apontados pela Secretaria. O plano de ação foi entregue ao STF no dia 9 e o sigilo foi retirado pelo ministro Barroso na última terça-feira. O documento era uma exigência do próprio ministro para tentar entender aí como é que vai se agir nesse caso, que é um caso de emergência absoluta, né? Na meta específica, por exemplo, de reduzir a mortalidade infantil por causas evitáveis, a Secretaria de Saúde Indígena lista precariedades de dados, alta rotatividade de profissionais e descontinuidade de ações, dificuldades logísticas de acesso às áreas, cortes orçamentários, inadequações das unidades básicas de saúde e falta de água potável para o consumo humano. O documento detalha também o material básico necessário para auxílio e enfrentamento dos problemas, computador, software, satélite para monitoramento, informações sobre imunização, assim, é o completo desabandono à área. Porque no governo Bolsonaro, os caras cortaram dinheiro, tiraram um funcionário de lá. Vocês vão lembrar perfeitamente bem que vários funcionários do IBAMA, ICMBio, Saúde Indígena foram ameaçados pelo próprio governo que os empregava. As pessoas que levantavam a voz para falar qualquer coisa em relação à saúde indígena e questões ambientais em geral eram perseguidas, ameaçadas, exoneradas. Cansou de acontecer no governo Bolsonaro, não dá nem tempo de mostrar aqui. Então é claro que o negócio foi afundando. Não tinha como ser diferente. Foi um projeto. Então agora veremos se finalmente alguma coisa vai andar. Não pode-se dizer que nada foi feito, porque muita coisa foi feita. Agora, é uma situação de terra arrasada. É uma situação de terra arrasada. Tem um estudo bem importante feito pelo pesquisador Cristiano Pavini, que é um pesquisador da Transparência Brasil, não é a Transparência Internacional lá da Lava Jato, tá, gente? É outra coisa. Transparência Brasil, os números precisam, segundo o nosso pesquisador aqui, de contexto. Produzimos na Transparência Brasil um relatório do ano passado sobre a execução orçamentária para a saúde indígena. A gestão Bolsonaro estrangulou financeiramente o órgão. O artigo é longo, é um pouco técnico, mas está bem explicado. E aí mostra que o que está acontecendo lá nesse momento é um resultado disso aqui, ó. Isso aqui é o orçamento, valores empenhados. Empenho, rapidamente, né? Empenho é o que o gestor público fala assim, isso aqui é o que eu tenho para gastar. Não é o que foi gasto de fato. Às vezes o empenhado não é todo o gasto,
tá? Mas vamos lá. Valores empenhados. Isso aqui é relativo ao primeiro semestre de cada ano. Então, isso aqui não é anual, tá? Porque ele está comparando primeiros semestres com primeiros semestres. Olha aqui, ó. Isso aqui é governo Dilma, ó. Aqui é governo Dilma. Os valores empenhados. 2016 é governo Temer, tá? 16 aqui, ó. Governo Temer. 16 e 17, né? Aqui governo Temer. Só que esse valor aqui do governo Temer, que é um valor mais alto, não é um valor do governo Temer. Isso aqui é um valor do governo Dilma. Por quê? Ai, Leandro, tá defendendo a Dilma. Não, calma, meus filhos. Calma. Por quê? Esse valor do primeiro semestre ele foi aprovado no ano anterior. Então, em 2015, o governo Dilma aprovou-se o orçamento empenhado para o ano de 2016. 2016, o Temer só assumiu por causa de um golpe. Vocês lembram disso, né? Então, tá aqui o governo Dilma. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, é o primeiro ano Temer mesmo. Esse é o primeiro ano Temer. Então, olha aqui, ó. Vim aqui, governo Dilma, e aqui começou o governo Temer e governo Bolsonaro. Olha aqui, ó. Governo Temer e governo Bolsonaro. Olha aqui, ó. É isso aqui que foi feito com o dinheiro da saúde indígena. Tá? Isso aqui é governo Lula, 2023. Aqui tem dinheiro que foi aprovado pelo governo Bolsonaro em 22, mas também tem dinheiro novo. No governo Dilma vinha aqui, ó, 68 milhões, 66 milhões, 66 milhões. Aí o último ano aprovado pelo governo Dilma, 81 milhões. Aí começa o orçamento do governo Temer. Governo Temer, 55 milhões, 52 milhões. Governo Bolsonaro, 42, 35. Aí 2021 deu uma subidinha, 50, 22 caiu de novo, 41. Então, eles estão abaixo lá de 2013. Nisso aqui tem que se considerar inflação. Por quê? 68 milhões em 2013 é muito mais dinheiro do que 68 milhões hoje. Então, mesmo que o governo Bolsonaro tivesse mantido os níveis do governo Dilma, se fosse os mesmos 68 milhões, ainda seria menos. O Brasil e o mundo tiveram inflação absurda durante a Covid, não foi? Então, o dinheiro vale menos. Então, não só não é igual, como é menor. Então, é 41 milhões. Então, é menos ainda por causa da inflação. Aí, tivemos um aumento recorde nesses últimos 10 anos, que é o recorte, nesse último governo Dilma. Então, assim, dá para se dizer que o governo Lula não está fazendo nada? Não. Dá para se dizer que o governo Lula está sendo insuficiente? Sim, com certeza. Com certeza. Porque é evidente que mais coisa poderia estar sendo feita. Isso é uma denúncia que é feita pela articulação dos povos indígenas, as pessoas que cuidam de saúde indígena na região, mesmo funcionário dos órgãos, dizem que a coisa poderia ser muito melhor do que é. Então, há sim uma responsabilidade do governo atual pela situação da saúde indígena na terra Yanomami e em outras terras. Mas há um atenuante em relação a 2023, porque herdou-se uma estrutura arrebentada pelo governo Bolsonaro. Não é só uma questão de orçamento, é questão de falta de computador, de software, de posto de saúde, de pessoal, de gente para vacinar, de informação, de tudo. O Exército não estava atuando na área, a Polícia Federal tinha sumido, os órgãos de combate ambiental, as pessoas eram perseguidas dentro dos órgãos quando tentavam fazer esse tipo de trabalho. Nós vimos. Foi durante o governo Bolsonaro que morreram Dom Phillips e Bruno Pereira. Nós vimos isso. Que estavam ligados a essas questões. Tá? Então, é importante a gente saber da explicação. Não absolve a política insuficiente, mas a gente aqui gosta de dar texto e contexto, que é importante, tá bom? Já estamos em 2024, chegando em março. Bora lá que a desculpa de que 23 ainda era herança do governo Bolsonaro acabou.